partilhar convosco algumas das áreas, ok? E algumas das lições que eu tenho refletido e notado neste último ano com relação a caráter e a formação de caráter. Uma delas é boa tarde ou bom dia, ou boa noite, depende de onde vocês estão a escutar e que altura estão a escutar esse podcast. E sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Hurt People, Kill People podcast. Por incrível que pareça, não se trata de pessoas que se magoaram, foram magoadas, magoarem outras. Não. Mas se trata da responsabilidade que todos temos de curar, de transformar a nossa mente, o nosso ser, o nosso espírito, para um espaço de restauração emocional, mental, físico, financeiro e para poder então crescer enquanto pessoa. Começando pela confrontar as mágoas, confrontar as feridas, mas transformá-las em poder, em força, e, por fim, serem curados na sua plenitude, e na sua essência. O meu nome é Ítala Veloso, Ítala, a vossa host aqui do novo podcast. E essa semana é a semana do meu aniversário. E eu vou trazer convosco algumas reflexões que marcaram este último ano e o capítulo que quase se encerra no meu ano de 33. Tem mais demora. Bora lá. O livro de João, capítulo 15, versículos 1 a 3, diz: Eu, neste caso Jesus a falar, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todos os ramos, todas as varas que há em mim que não dão frutos. E ele poda todos os ramos que produzem fruto, ou que produzem fruto, para que possam produzir ainda mais fruto. Vocês já estão podados e limpos pela mensagem que eu lhes tenho passado. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22, diz: Vamos nos aproximar de Deus com pensamentos sinceros e um coração sincero e com total fé nele. Nossas mentes foram purificadas de nossa forma perversa de pensar e nossos corpos foram lavados com água pura. O que é ou qual é a área que vocês têm notado maior transformação em vós no último mês, na última semana, nos últimos 6 meses ou no último ano? Eu tenho como reflexão anual um espaço de realmente ver, olhar com carinho para as atividades, as transformações e um, as áreas que realmente mais têm sido reformadas em mim. E se eu tivesse que escolher uma palavra para descrever o meu último ano, e agora que quase se encerra, este último capítulo que quase se encerra, seria caráter. E, por incrível que pareça, correção, formação, e reformação de caráter. Porque no final do dia, Deus nos criou à sua imagem, com o seu próprio caráter. Mas vamos vivendo a vida compromise, que é negociando o que é que o caráter realmente pode ou não pode ter ou fazer. E justificando atos que sabemos que não estão corretos para poder chegar mais rápido, cortar um atalho, conseguir um novo
resultado, mas comprometendo a essência, o caráter. Por que fazemos isso? Qual é a finalidade, se não o egoísmo, o egocentrismo do eu próprio? E quer queiras, quer não, mais cedo ou mais tarde, és confrontado com o teres que parar e teres que confrontar o caráter em ti, nos teus, na tua interação com os outros, na tua interação contigo, na tua interação com Deus, para que realmente possa surgir em ti um caráter que seja refinado e, como dizem na palavra que eu li agora mesmo, um corpo purificado e uma mente lavada. Porque tudo o que no teu caráter não está a dar fruto, e para descrever fruto, a melhor forma é, acederem ao livro de Gálatas na Bíblia, capítulo 5, e onde diz, versículo 22, onde diz, e por incrível que pareça, algo que eu notei agora mesmo, o livro de Hebreus, capítulo 10, o versículo é o mesmo, é o 22, que nos recorda que a finalidade é nos aproximarmos mais de Deus, a finalidade é nos aproximarmos mais de ter um relacionamento saudável com Jesus, para que Jesus comece a transformar em nós caráter. E quando interligam o que é que esse caráter pode ser e avançam para, ou neste caso, recuam para o livro de Gálatas, podem ver que no capítulo 5, versículo 22 também, descrevem que o caráter é um caráter que vem por meio do Espírito Santo, que vos ajuda a transformar o vosso caráter à medida que vocês veem mais e mais o fruto do Espírito Santo, e na versão portuguesa descrevem como frutos, como se um fruto fosse independente de outro, mas na versão inglesa referem como fruto, um fruto único que é Espírito, é o Espírito Santo, e que permite que realmente as ramificações desse fruto se comecem a revelar em vocês. E se vocês virem e perguntarem o que é que esse fruto realmente diz, ou como é que vocês podem saber que o vosso caráter está a apresentar mais da formação que é a imagem de Deus, ou mais a formação que é a imagem de egoísmo, ou egocentrismo, ou o que quiserem chamar. E a forma mais simples é verem que o fruto do Espírito Santo produz mais amor, mais alegria, felicidade, joy completa, mais paz, mais paciência, mais generosidade, mais bondade, mais fidelidade, fieldade, mais gentileza e mais autocontrolo. Portanto, pergunto aqui e agora a vocês, qual desses frutos vocês têm notado que, têm sido postos à prova mais no último mês, na última semana, no último ano? Dois, qual desses frutos vocês veem que mais têm sido desafiados para ramificar e alargar? Eu espero que a vossa resposta tenha sido todos. Todos esses, ramificação do fruto do Espírito Santo, né? Porque estamos a evoluir todos os dias. Portanto, diariamente, um pouco mais desse fruto devia estar a ser ou formado em nós ou corrigido em nós. E é com esse mesmo fim, com esse mesmo intuito que esse episódio, pronto, que eu trago este episódio para falar um pouco sobre caráter, não como que não há mais nada a fazer, não, que é um trabalho contínuo que tem sido feito em mim e que tem sido
tão alargado em mim que eu vos encorajo a refletir também em vocês que áreas é que vocês precisam de parar e verem se estão a produzir mais o caráter de Deus ou não. E eu defini formação de caráter como expor as áreas da vossa vida que têm que morrer, ok? E não digo um morrer físico, mas um morrer de ambições, um morrer de apetites, de desejos, de descontrolo, de necessidade de provar a si próprio constante, áreas que têm que ser refinadas no vosso caráter para renovar a vossa mente e transformar a vossa vida, para que, à medida que esse caráter é reformado, que permita o florescer de Jesus em experiência, Jesus em caráter na vossa vida. Okay? Quais são essas áreas e quais são as áreas que vocês veem que precisa de mais trabalho? E vou-vos dar o exemplo de duas áreas que eu tenho sido colocado mais ao teste, porque uma vez que vocês reconhecem que isso é algo que está a acontecer, que precisa de atenção, Deus também sabe que vocês precisam desse trabalho. E uma vez que vocês se comprometem a trabalhar nessas áreas, o inimigo também sabe que vocês estão comprometidos. Então, mais vai ser o teste, não para vocês falharem, não, mas é para recordarem que nas vossas forças, sozinho, no vosso entendimento sozinho, não é suficiente. Que eu tenho que falar com Jesus, pedir ao nosso Pai, Senhor Todo-Poderoso, para vos ajudar nessa jornada de formação de caráter, refinação de caráter, transformação de caráter, para que sejam mais e mais moldados à imagem de Deus. É um trabalho que eu estou a fazer, é um trabalho que tem demarcado este ano inteiro o ano 33 para mim, eu quase encerro o capítulo, e dois dos frutos que mais têm sido colocados à prova para mim é paciência e autocontrolo. Ai, ai. Então, e recordem que todos os ramos que não estão a produzir frutos serão cortados ou removidos, ok? Para que os ramos que estão a dar fruto na vossa vida possam ser podados e produzam ainda mais fruto, ainda mais bênção, ok? Na vossa vida. O exemplo que eu dei no episódio em inglês foi para dizer que como é que vocês reagem, como é que vocês respondem quando estão perante alguém que é bastante desafiante. Que, e é mais frequentemente o caso no no ambiente de trabalho, em que vocês têm como colegas ou como superiores pessoas que são intolerantes ou que não são abertos à inclusão de opinião diferente da sua e ou que até reconhecem que precisam do que tu trazes para a mesa, a tua contribuição é válida, mas depois não te reconhecem perante os devidos superiores ao qual o mérito vai ser distribuído. Como é que vocês reagem? Ou se alguém fala convosco de um certo tom, mas vocês imediatamente querem responder, atacar, defender, o que for. Qual é o fruto que está por trás dessas reações? E eu falo por experiência própria. Eu falo por experiência própria. O fruto de paciência e autocontrole tem sido colocado à prova a seu alto nível. E
tudo porque me fez ver, Deus me fez ver que ahm, até que eu reconheça que eu sozinha não consigo, mas que eu preciso, que é preciso eu expor a minha dificuldade em olhar para a outra pessoa como benefeitor ou benefeitor. A palavra existe? Não existe. Bom, já não sei o que é que eu disse, mas vou continuar a partir daqui mesmo e partilhar convosco algumas das áreas, ok? E algumas das lições que eu tenho refletido e notado neste último ano com relação a caráter e a formação de caráter. Uma delas é, tu vais te sentir furioso, tu vais sentir que tens que provar o teu ponto, que o mérito te deve ser dado, defender a tua causa, justificar-te, mas muitas das vezes o melhor que podes fazer é parar e não falar. Não, não falar não quer dizer que a tua voz não é importante. Não, a tua voz é importante, mas a forma como tu entregas, a forma como tu deliver, a forma como tu usas as tuas palavras pode ser mal entendido. Então, antes de responder e reagir imediatamente na presença de um colega, ou uma situação, ou uma pessoa que te desafia mental, emocionalmente, para e pergunta o que é que essa situação está a dizer sobre ti. Porque muitas vezes somos os primeiros a levantar a mão para dizer que aquela outra pessoa, aquela outra circunstância nos faz sentir assim. Mas o que é que essa pessoa, aquela outra situação quer dizer sobre ti? Qual é a área em ti que precisa ser trabalhada? Porque ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é perfeito. Eles não são perfeitos. Mas e tu? O, o que é que isso diz sobre ti? Se calhar vais escolher retaliar, responder, atacar. Ou, se calhar, ganhar algum rancor e te distanciar completamente da pessoa. Mas o que é que isso diz sobre ti? Será orgulho ferido de não conseguires parar para rever que tu erraste, que agiste sem pensar? Ou será ainda mais adentro, que é, tens uma necessidade tão grande de provar que estás correto, mas que mais adentro do que querer provar que estás correto é um medo de ser rejeitado quando vês que não estás correto, ou quando vês que a tua opinião é diferente da outra pessoa. Confronta todos esses níveis de medo e tudo vai sempre para o ponto de que o medo é algo ilusório que aparenta ser real e que transfere e transmite algo sobre ti que tem que ser trabalhado antes ou durante ou após a, a interação, a situação, o que for. O medo é algo ilusório que aparenta ser real. E por detrás do medo, ok? Algo sobre ti tem que ser trabalhado. E nesse último ano, o caráter é o que tem sido trabalhado em mim um, e tem exposto, de fato, que a necessidade de provar que está certa ou certo não te leva a lado nenhum, porque no fim do dia eles vão pensar o que quiserem, vão julgar o que é que tu falas, vão julgar o que é que tu não falas, vão julgar pela forma como andas, vão julgar pela forma como não andas, vão julgar pela forma como vês, vão julgar pela forma como não vês, vão julgar quer estejas presente ou ausente. Então, não é sobre eles. É sobre como é que tu respondes e como é que tu ages perante uma situação que realmente é, desafia mental, emocional, espiritual, física, financeiramente. E parar para ver que sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não conseguimos. E em vez de tentar resolver tudo nós sozinhos, é
é, convidar, partilhar com pessoas que realmente mais maduras ou mais experientes, espiritualmente também, consigam contribuir a opinião deles sobre o que tu não consegues ver sobre ti. Porque o inglês diz são blind spots, que é tipo pontos cegos sobre ti, que a não ser que sejam removidos, como na palavra do livro de João, capítulo 15, diz, a não ser que esses frutos, esses ramos que não estão a dar frutos sejam removidos, não estás a permitir que mais do propósito de Deus, mais do chamado de Deus, mais do motivo pelo qual tu vives, o motivo da vida que tens, é, é, poderá ser. E isso vem e será descoberto à medida que mais vais laminando caráter, imagem, forma de agir, ser, pensar e o poder de Espírito Santo revelado e experienciado na tua vida. A outra reflexão que eu escrevi aqui foi com relação ainda sobre os ramos que têm que ser removidos, que é, eu não sei em relação a ti, mas para mim uma área de muito trabalho esse último ano tem sido a área de alimentação. Então, por motivos diversos, ok, eu reconheci que há algo em mim que se, se agarra à comida como escape para não ter que fazer o trabalho que é mais difícil, mas que vai trazer mais gratificação, ou que a tua emoção está em todo lado, completamente descontrolado e recorres à comida como proteção, e acabas por comer descontroladamente, com o eating disorders, não é? Que é a alimentação descontrolada, descontrole. Yeah. Um, vários motivos. Cada um de vós sabe qual é o tipo de relacionamento que vocês têm com a comida, mas comigo, algo que tem sido revelado é que até mesmo a comida é algo que me estava a limitar para ver que é, é, o lado explosivo com a falta de comida ou o lado explosivo com o excesso de comida açucarada também não estava a contribuir. Portanto, para esta refinação de caráter que tem sido demonstrado neste último ano. Então, a pergunta que eu vos deixo é: qual é a área, o apetite, desejo físico, sexual, emocional, as fraquezas da carne, as ambições, até mesmo o dinheiro, ah, o valor que damos ao dinheiro, qual dessas áreas têm sido colocados acima de Deus, tu está a prevenir de chegar mais perto de Deus, aproximar-te mais perto de Deus, para que Ele consiga realmente transformar em ti o caráter que seja feito à imagem de Deus. Qual é? E o dinheiro sabemos que é algo bastante sensível. Estamos todos, não digo todos, mas há imensos de nós que estão a passar por fases de bastante contingência financeira, por motivos vários, dentro e fora do nosso controle. Mas até que ponto o dinheiro vira, desculpa, é uma justificação e um mestre sobre a tua vida maior que Jesus. E a melhor forma para poder analisar aqui é: todos temos que pagar a conta no final do mês, todos temos responsabilidades, desafios, todos temos subscrições, todos temos mensalidades, todos temos custos. E no mundo capital em que vivemos, a não ser que haja dinheiro, ficamos muito restringidos para alcançar. Então, acabamos por quase que perseguir dinheiro como, como o único meio de vida. Seria ilusório de me dizer que vamos ter vida sem dinheiro. Vamos ter vida sem dinheiro?
vamos ter uma qualidade de vida sem dinheiro? A pergunta devia ser qualidade. E a resposta é não. Precisamos de dinheiro. Mas, até que ponto o dinheiro virou mestre na tua vida? Em que trabalhas dia e noite, mas não passas tempo com a tua família, não tens tempo de qualidade com a tua família, não tens tempo de qualidade contigo próprio, nem tens tempo de qualidade com Deus. Não crias passos ou ritmos de espiritualidade que sejam saudáveis porque estás exausto ou exausta quando chega um espaço de estar contigo, estar com os teus, estar com Jesus, versus estar a perseguir o dinheiro, mas mesmo assim estar a sofrer com falta de dinheiro. E não me entendam mal, ok? Todos nós tivemos dinheiro. Todos nós sabemos a dificuldade que é não ter dinheiro. Mas a pergunta que eu vos faço é: até que ponto o dinheiro virou mestre na vossa vida? E uma justificação para nunca encontrarem tempo para orar, nunca encontrarem tempo para lerem a Bíblia, nunca encontrarem tempo para meditar, nunca encontrarem tempo para investir em vocês, investir no vosso relacionamento com Deus. E eu deixo aqui a oportunidade para vocês comentarem aqui no chat o que é que realmente tem sido o mestre na vossa vida. Se calhar é o vosso relacionamento, se calhar é o apetite, se calhar são desejos, se calhar são ambições, se calhar é o dinheiro, seja o que for, recordem, se há algo que está fora de balanço, em que não vos está a aproximar mais de Deus, mais tarde ou mais cedo vai ter que ser refinado, porque ramos que não dão fruto vão ser podados e removidos, e os que dão fruto vão ser podados. Portanto, simplifiquem o vosso processo de formação de caráter, reconhecendo e não negando as áreas que em vós precisam ser trabalhadas, porque aquilo que vocês negam ou aquilo que vocês ignoram não pode ser removido. E assim termino este episódio. Eu já não sei o que eu comecei o episódio com, tenho que ouvir o episódio todo e ver se fiz sentido no que eu disse. Mas se algo nesse episódio ressoa e resonou e vos fez parar e refletir, perguntem a vocês mesmos qual é a atividade prática, a mudança prática que vocês podem fazer hoje para introduzir mais de um caráter refinado ou qual é a área da vossa vida que precisa de mais ajuda para trabalhar o caráter, mas não o fazerem sozinhos, para não caminharem sozinhos nessa jornada e deixarem realmente Deus fazer essa jornada convosco. E assim terminamos o episódio de hoje. Outra vez, o meu nome é Itala Veloso, a host de Hurt People, Heal People podcast. E quer estejam a escutar ou a assistir o episódio, é, encorajo-vos a clicarem no botão de seguir ou subscrever este episódio para não perderem nenhum dos episódios seguintes, mas também comentarem o que é que fez mais sentido nesse episódio para vocês, ou aquilo que vocês discordam, também coloquem aqui, estamos todos a aprender, aquilo que vocês concordam, o que vão fazer diferente, deixem um comentário, coloquem gosto, partilhem com quem precisa escutar, porque estamos todos nessa jornada juntos, caminhar sozinho é difícil, quanto mais caminhar pelos desafios da vida que envolve caráter, refinação de caráter. Porque vai ser colocado à prova. Eu acho que só sabemos que estamos a ser refinados quando, reconheces as áreas da tua vida que têm que ser trabalhadas, dois, essas são as áreas que mais têm sido colocadas à prova, e três, tens continuado a olhar a cabeça erguida para a frente, que sim, há algo em ti que tem que ser trabalhado, mas continuar a dar os passos adiante para trabalhá-los. Ok? Portanto, be encouraged, ok? Mantém-te encorajado. um, e com isso terminamos o episódio. Dizer obrigada para todos que chegaram ao final do episódio, para a Universidade do Warwick, que sempre apoia nestes projetos, e no Warwick Innovation District, que facilita todos os equipamentos de treino para que o podcast seja transmitido. Obrigada mais uma vez. Estejam
com fé, e permaneçam na glória, na graça de Jesus, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.